Porque assim, porque o senhor impressiona todo mundo pela sua tranquilidade, pelo espírito pacífico de quem hoje está no centro de uma pressão adversa muito grande. Da onde que vem essa força? É dessa fidelidade ao seu passado, desses seus amigos? Ou da onde que vem isso? Essa certeza de que o senhor vai enfrentar isso, que o senhor vai ganhar? Esse otimismo, de onde vem? Paulo, essa força, ela vem eu acho que de duas mulheres. Vem da minha mãe e vem da Marisa. Você sabe que a minha mãe, ela nasceu e morreu analfabeta. A minha mãe teve coragem, ela largou do meu pai, saiu de casa com 8 filhos menores. 8. Ninguém trabalhava. Ela saiu de casa com uma tina. Tina é uma barrica cortada no meio, sabe? Um tonelzinho de carvalho cortado no meio. É uma tina que utilizava para lavar roupa na mão. Uma lata de leite mococa, que era uma lata que meu pai usava para guardar um pão que só ele comia e não dava para gente. Ele comprava um pão sovado, ele colocava naquela lata, comia de manhã e colocava para comer à tarde. E a gente não podia mexer. E uma faca. Então, a minha mãe, ela tinha uma autoestima por ela e um respeito, uma dignidade, que ela passou isso para mim. E a Marisa, cada vez que eu perdia uma batalha, cada vez que eu perdia uma luta, que eu falava, eu vou parar, eu estou cansado, acho que não dá certo, ela falava, vai parar coisíssima nenhuma. Vai voltar para lá e vai fazer o trabalho que você tem que fazer. Seu mundo é esse e você vai fazer. E assim, eu fui criando a minha personalidade, eu fui me formando. Quando eu tinha dúvida, eu falava pro pessoal, quando eu tinha dúvida, eu ia na porta da fábrica falar com os trabalhadores. Quando eu estava desanimado, aquele dia que você levanta, sabe, não está dando certo as coisas, os trabalhadores perderam a greve, eu queria pegar ânimo, o que eu fazia? Ia para a porta de fábrica. Então, mas não é só a elite, tem pessoas também que são progressistas, que são contra a economia baseada no consumo. Ele acha que a economia tem que ser baseada na política industrial, no crescimento. Acontece que não há crescimento se não houver demanda. A demanda é que gera investimento novo. A demanda é que gera a criação de produto novo. A demanda é que gera a produção numa fábrica, a venda no comércio, a geração do emprego, o pagamento de um salário e o crescimento econômico. É óbvio, Lulante, que é assim. Sabe? Gera a possibilidade de você fazer muitas universidades. Por que nós fizemos 18 universidades novas e 173 campos pelo Brasil afora? Por que nós fizemos em 12 anos de PT 4 vezes mais escolas técnicas do que toda a elite brasileira fez em 100 anos? Por que nós conseguimos fazer com que o Brasil ainda está atrás do Chile e da Argentina na formação? Mas por que o Brasil foi o último país do mundo a ter uma universidade? Da América do Sul. Todos tiveram primeiro que nós. Porque a elite brasileira nunca se importou com a ascensão das pessoas trabalhadoras desse país. Nunca se importou. O povo comprar muito carro é muito chato, porque vai ocupar o trânsito da rua. Eu lembro que quando eu cheguei na presidência, a gente vendia 1.700.000 carros por ano. Quando eu deixei, estava vendendo quase 4 milhões. E a perspectiva era vender 6 milhões. E se incomoda. E voltamos para 2,5, né? E se incomoda. Mas, incomoda. E eu penso que esse ódio, ele foi reforçado na campanha para presidente de 2014, ou seja, o ódio desenvolvido na campanha, o ódio desenvolvido nas passeatas, o ódio desenvolvido nas manifestações. Gente, você veja que a Globo, ela transmitiu a passeata de 2013 ao vivo e em cores, suspendendo a grade da novela, coisa que não aconteceu nem no enterro do doutor Roberto Marinho. Nós vamos chegar no... Eu vou trazer uma pergunta de uma psicanalista, Ana Clara Gavião, e ela fala uma coisa muito interessante. Como psicanalista, entendo que o êxito do golpe internacional no Brasil resulta de uma crise psicótica, esquizofrênica coletiva decorrente da inveja e destrutividade da elite brasileira despertada pelo sucesso do Lula e seus governos e da sua capacidade de eleger Dilma. A elite, ou parte dela, odeia Lula porque inveja aquilo que não possui e que Lula tem de sobra, amor. O dinheiro sem amor, sem generosidade, emburrece, aliena e a busca pelo bem-estar fica restrita ao poder material. A serenidade do Lula, mesmo diante da grande possibilidade de ser preso, revela sua nobreza de espírito. E aí, ela fala que hoje você é o psicanalista da doentia nação brasileira e também do mundo, e termina dizendo, Lula, Nobel da Paz. Ela não tem uma pergunta específica, mas eu te pergunto, de onde brotou esse sentimento de ódio? Por que há isso no Brasil de hoje? Vamos voltar ao tempo que eu era presidente da República. Eu acho que algumas pessoas no Brasil
não aprenderam a conviver com o sucesso do meu governo, que não era um sucesso pessoal do Lula, era o sucesso de um jeito de governar, que envolvia muito a sociedade brasileira. Só para você ter ideia, Tuxi, no meu governo eu fiz 74 conferências nacionais sobre todos os assuntos para definir o tipo de política pública que nós íamos colocar em prática nesse país. Então nós vivemos um momento rico na economia, e quando eu deixei a presidência, vamos ver os números, 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo, que deve ter tido no comitê dos tucanos. Da onde é que vem o ódio? O Couto falava que era uma Kombi, né? Eu acho que começou-se a construir contra o PT uma síndrome de medo, ou seja, vamos lembrar que aqui em São Paulo nunca aceitou Getúlio Vargas. Verdade. Vamos lembrar, nunca aceitou. Não tem Avenida Getúlio Vargas. Você não tinha rua com o nome de Getúlio Vargas, ou seja, porque o Getúlio ousou, mesmo sendo um cidadão de elite, enfrentar a elite paulista, criando direito para os trabalhadores. É importante. E no que fez um grande bem a elite paulista, né? Porque criou um mercado de consumo. É importante lembrar que quando foi votada a CLT, que se discutia férias, os empresários de São Paulo diziam que férias era muito ruim, porque o ócio prejudica o trabalhador. O ócio, sabe? O trabalhador não pode descansar, porque senão ele bebe, ele vai bater na mulher, então ele não tem que ter férias, ele tem que trabalhar. Essa era a imagem da elite paulista da Constituição de 46. Tá? Essa era a imagem. Tá? Pois bem, no meu caso, eu acho que isso vem crescendo, porque era improvável eleger a Dilma, ela foi eleita. Era improvável eleger o Haddad, eu acho que isso causou um pânico na elite paulista, sobretudo no tucanato, porque o Haddad, sabe, derrotou o Serra aqui em São Paulo, e depois da reeleição da Dilma, eles que tinham construído um projeto de 20 anos para eles. Você está lembrado que o Sérgio Mota dizia que os tucanos tinham um projeto de 20 anos. Pelo menos. Eles passaram a ficar preocupados porque se a Dilma terminasse o seu mandato em 2018 e o Lula voltasse em 2018, e se tivesse saúde e se reelegesse, o PT ia governar não apenas, sabe, há 20 anos, ia governar 26 anos esse país. Seria o partido mais longevo, fazendo com que houvesse uma escalada de conquistas de benefício da sociedade brasileira. Embora a gente não tenha feito tudo, embora as pessoas estejam perdendo hoje, a verdade é que nós vivemos um momento de ouro nesse país. Aumento de salário mínimo todo ano, aumento de salário para todas as categorias organizadas, participação no lucro das empresas como jamais, sabe, tinha acontecido nesse país, crédito barato para milhões de aposentados e trabalhadores. É só importante lembrar que quando eu deixei a presidência, em março de 2003, o Brasil todos os bancos públicos e privados tinha apenas 380 bilhões de reais de crédito. Quando eu deixei 8 anos depois, tinha 2 trilhões e 700 bilhões de crédito. Mas vou de peristanta, porque o poder que o Moro tem nesse país hoje, parece que ele que é a Suprema Corte. Porque ele pode tudo, ele chama quem ele quiser. Vou pegar o meu caso do apartamento para ficar claro. Era preciso, no PowerPoint do Delanhol, me levar para Lava Jato. Era preciso. Era o sonho de consumo deles, me levar para Lava Jato. Porque nós fizemos o impeachment da Dilma, mas o grande cara nesse país, aliás, foi o Obama que disse, é o Lula. Então, é preciso tirar a Dilma, mas tirar o Lula. Pois bem, aí não tinha como me levar para Lava Jato, porque o apartamento é no Guarujá, em Santos, não tinha nada a ver com a Lava Jato. O que eles inventaram? Eles inventaram uma história de uma empresa de offshore no Panamá, que tinha uma, eu nem sei, que tinha uma mulher que era presidenta, que comprou um apartamento vizinho do suposto apartamento meu, que era ligado com a OAS, e, portanto, eu tinha que ir para Lava Jato. Aí, com poucos dias, depois do escândalo, da descoberta mentirosa, ele descobre que a offshore era dona do triplex da Globo lá em Paraty e era dona do helicóptero da Globo. Aí o que aconteceu? Começou a sair do noticiário, a moça acho que saiu da cadeia, com 5 dias desapareceu a empresa, desapareceu, e o Lulinha ficou na Lava Jato.
Porque esse era o objetivo. esse era o desejo, esse era o sonho de consumo da Operação Lava Jato, levar o Lula para lá. Mas eu tô lá com a maior disfarçatez do mundo, pedindo. A única coisa que eu peço, pelo amor de Deus, é prova. Ô Moro, mostra uma prova que o apartamento é meu. Ô Delayol, mostra uma prova. Vocês não podem continuar mentindo nesse país a vida inteira. Esse país não pode comportar mais essa quantidade de mentiras, de ilações, sabe, de mensagens cifradas que vocês passam para a imprensa todo santo dia. Você sabe quantas horas de Jornal Nacional eu tenho contra mim todo dia? Você acha que tem algum político nesse país que sobreviveria a isso se não fosse a minha relação com o povo e se não fosse o povo me conhecer, sabe? Há quase 50 anos dessa relação permite o povo compreender da minha sinceridade? Então eu fico só pensando assim, Paulinho, eu acho que a ministra Carmen Lúcia, ela deve se deixar permear não apenas pela sua consciência, mas pelo papel e pelo poder que tem a Suprema Corte. Ninguém pode ser inocentado se for culpado pela Suprema Corte. Mas também ninguém que seja inocente pode ser condenado porque a imprensa quer que eu seja condenado. Então, eu estou muito tranquilo, esperando uma decisão, e eu acho que a decisão ela vai fazer justiça nesse país. Quem diz que o PT faz pressão, quem diz que os blogs fazem pressão, é quem faz pressão. Desde o Mensalão, a imprensa, liderada pela Globo e pela Veja e outros que tais, fazem pressão todo santo dia em cima da Suprema Corte, em cima do juiz, em cima do Ministério Público. É importante lembrar que há muitos anos atrás, quando o Pertence deu uma decisão favorável ao Zé Dirceu, qual era a manchete do Correio Brasiliense? Zé Dirceu ganha no tapetão. Eu até fiquei nervoso, eu falei, como é que pode alguém dizer que uma decisão da Suprema Corte é tapetão? Claro. É de quando você chega a ver o Jornal Globo tirar fotografia da tela, do computador, da nossa ministra, sabe? E do Lewandowski, e fazer o escarcéu com aquilo e não acontecer nada. Quando você... sigilo, né? Não, e a marcação diária sobre as pessoas, telefone do Jobim dentro do carro, sabe? Nós chegamos à raia do desrespeito total, da desconsideração e da falta de respeito às instituições. Então, o que eu acho? Eu acho que a Carmen Lúcia ou qualquer outro ministro pode colocar em votação qualquer assunto, a hora que queira colocar o assunto. Uma liminar não precisa ser a Carmen Lúcia, pode ser outro ministro qualquer. Ora, o fato de ser o Lula a pessoa em pauta não pode ser motivo nem de votar de forma atabalhoada e nem de não votar. Porque aí você tem de não votar, porque aí é perseguição ao contrário, ou seja, a pressão ao contrário. Isso foi dito pelo Marco Aurélio, presidente. E quem pede pressão todo dia na justiça? Todo dia, se você assistir alguns canais de televisão, tá lá os mesmos de sempre. Tem que julgar, tem que prender, tem que julgar, tem que prender, todo santo dia. Agora, por que o ministro do Supremo, que tem uma pergunta sobre o ódio muito interessante, que vem do Roberto Aguiar, e ele trabalha no mercado financeiro. Olha que curioso. Trabalha no mercado financeiro onde se tornou impossível conversar com as pessoas devido ao ódio e ao preconceito. A que o senhor atribui o que chamam de risco Lula? Os seus números não deveriam falar por si? Primeira pergunta. Porque a bolsa subiu pra cacete, né? Essa turma lavou a égua, esse é um ponto. E aí ele fala também, o seu governo foi marcado pela promoção das empresas nacionais. Me lembro que isso começou com o ministro Furlan, né? Hoje há uma demonização dessa política. O senhor já foi acusado de ser lobista de empreiteira e tal. Ele pergunta, por que o príncipe Charles, o Tony Blair, o Bill Clinton podem sair viajando defendendo as suas empresas e o Lula não pode defender as suas empresas? São duas questões. Por que essa turma do mercado faz campanha contra o cara que fez a bolsa subir, que é meio esquisito, e por que um presidente brasileiro não pode defender a empresa brasileira? A hora que eu vinha fazer essa entrevista, foi essa pergunta que eu fiz ao meu companheiro Paulo Camoto. Então o senhor tá afiado, tá afiado. Eu perguntei para Paulo Camoto, Paulo, você tem algum entendimento por que esse mercado que encheu o rabo de ganhar dinheiro no meu governo... Boa, presidente, fala em português direto. De ganhar dinheiro no meu governo, está com tanto ódio. Por que está com tanto ódio? Porque, veja, quando eu era candidato em 2002, eu passava na Bolsa de Valores aqui em São Paulo, ele fechava a porta com medo de mim. Quando eu deixei a presidência, eu estava com 71 mil pontos na Bolsa. Ou seja, nós conseguimos investimento grande. Começou em 10 mil, tem que lembrar que estava em 10 quando o senhor chegou. Nós conquistamos
O Brasil nunca teve tanta respeitabilidade econômica no mundo como teve no meu governo. Foi no seu governo, inclusive, que o seja, grau de investimento foi obtido. O Brasil foi 2 vezes. Em 2008, quando a gente estava disputando as Olimpíadas, a gente trabalhava com a ideia de que o Brasil seria a 5ª economia do mundo. Tá? Esse era o momento econômico político do Brasil. Então, os banqueiros ganharam muito dinheiro, o mercado ganhou muito dinheiro. Eu, sinceramente, a única explicação que eu entendo do ódio do mercado hoje é que eles não gostam de política social. Eles não gostam que a empregada doméstica vire cidadã, eles não gostam que o trabalhador do salário mínimo tenha aumento, eles não gostam que o pobre tenha ascensão. Começa a viajar de avião, começa a visitar restaurante, começa a visitar teatro, a visitar as partes boas da cidade. É a única explicação. Porque do ponto de vista dos interesses financeiros, quanto mais o povo tiver no mercado, melhor. Quanto mais o povo consumir, melhor. Quanto mais o povo ganhar, melhor. Então, eu não sei, eu gostaria que algum cientista político ou algum economista me explicasse a razão dele dizerem o Lula assusta o mercado. Se for do ponto de vista dos ganhos, eles deveriam estar beijando o meu pé, nesse instante. Você falando comigo e o mercado aqui beijando o meu pé. Porque eles ganharam muito dinheiro. Muito dinheiro. Os bancos cresceram, sabe? Nós, enquanto no governo Fernando Henrique Cardoso, apenas 4 empresas tinham feito a IPO. No meu governo foi mais de 150 empresas que fizeram a IPO. Legalizamos algumas indústrias brasileiras que viviam da clandestinidade, fazendo caixa 2. Colocamos elas na Bolsa de Valores. Esse país passou a ser respeitado no mundo inteiro. E eu passei toda a viagem que eu fazia, eu levava empresários brasileiros para competir lá fora. Agora, o Ministério Público, esse bando de menino que acha que a única coisa que vale na vida é prestar um concurso, ele tem que saber que eu prestei concurso para ser deputado constituído e fui o mais votado do Brasil. Prestei concurso, fui eleito, passei no concurso 2 vezes para ser presidente da República, pedindo para o povo, não foi nem de um livro, não. Não foi com a bundinha na cadeira, estudando e decorando siglas. Não. Aí vamos, hoje... Eu passei em concurso com o povo brasileiro. Então, essa gente achou que empresário brasileiro no exterior é crime, indústria nacional é crime, crédito é crime, tudo é crime. Às vezes eu chego a ter a impressão, Atushi, que esses meninos estão a serviço de interesses estrangeiros. A gente vai chegar nesse ponto. Isso que eu queria perguntar. O que fizeram com a JBS, o que fizeram com a BR Food agora, sabe? É o seguinte, você quer punir alguém roubou, olha, prende o cidadão, mas não faz o show de pirotecnia, a degregação da empresa nossa a nível exterior, a imagem da empresa. Será que essa molecada não pensa um pouco? Essa molecada não tem sentimento de Brasil? Paulo. Essa molecada não tem sentimento de pátria? Eles só pensam na carreira profissional deles. Paulo, hoje então, isso me deixa muito puto e muito zangado, porque é uma perseguição às empreiteiras, claro. Porque eu fiz palestra para banca, eu fiz palestra para outro tipo de empresa, eles não se preocupam. Presidente. É as empreiteiras. Teve uma para a Globo também que o senhor fez? Fiz, sabe? Eles fazem questão de não citar. Mas, poderia investigar. E eu queria já começar com uma questão, já que a gente está nessa antivéspera aí de um julgamento, né? As pessoas nem estão muito preocupadas com o desfecho. Eu vou falar, por exemplo, olha, o que diz a Sônia Boss, a Melina Punhaloni, o que o senhor espera que nós façamos? Quando ela fala nós, população, militantes, as pessoas que o admiram. Vou também ler a pergunta da Melina que fala, olha, muito se debate na rede sobre o que fazer ante o pior cenário. A militância precisa saber o que você quer que a gente faça, nos inspire, nos una, nos guia. O que o senhor diz hoje para o seu eleitor, que é bastante gente, né, presidente? Olha, Atushi, eu sinceramente quero agradecer a preocupação de tantos companheiros e companheiras com o que pode acontecer comigo. Eu sou um cidadão otimista, acredito piamente de que vai acontecer justiça nesse país no meu processo, porque a única coisa que espero é que em algum momento, seja no STJ, seja no STF, que eles analisem o mérito da acusação que eu sou vítima. Veja, eu sou vítima de uma mentira do jornal o Globo, que foi transformado num inquérito mentiroso da Polícia Federal, que foi transformado numa acusação mentirosa do Ministério Público e que foi, definido numa pena mentirosa, num julgamento mentiroso do juiz Moro, e que foi confirmada a mentira no TRF4. Ora, eu sinceramente, entre perplexo e atônito,
com uma decisão dessa, porque todos eles sabem que o apartamento não é meu, todos eles sabem que eu não comprei, todos eles sabem que eu não paguei, que eu não morei, que eu não usei. Portanto, eu estou sendo condenado por ser dono de uma coisa que eu não sou dono. E eu espero que em algum momento apareça um iluminado de Deus na justiça e diga o seguinte: olha, isso aqui é uma coisa macabra. Isso é o resultado de uma convicção de um menino, sabe, do Ministério Público, que faz um PowerPoint, fica 1h30 na televisão contando mentira, inventando coisas, sabe, como se estivesse na Disneylândia, e depois ele fala: não me peçam prova, eu tenho convicção. E aí começa o processo de tentar me condenar. O que eu quero nesse momento? O que eu quero é que, em algum momento, seja o Superior Tribunal Federal, seja o STJ, analise o mérito do processo e diga para a sociedade: o Lula cometeu um crime. Se o Lula cometeu um crime, o Lula tem que ser punido como qualquer um dos 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Se o Lula não cometeu um crime, eu acho que é preciso não apenas me inocentar, mas eu defendo a exoneração desses juízes, dos ministros e do representante do Ministério Público e da Polícia Federal que mentiram. Porque a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário são instituições muito importantes, a democracia depende muito deles e, portanto, por eles ganharem bem e muito bem, por serem de instituições muito sólidas, essa gente tem que ter mais responsabilidade. Eles não podem julgar ninguém politicamente. Ele tem que julgar com base nos autos e com base nas provas. É a única coisa que eu quero, é isso, Atucha. O que a sociedade pode fazer? Eu acho que, como eu, torcer para que haja seriedade no julgamento nesse país e que as pessoas se debrucem para analisar o mérito do processo para que eu seja inocentado. Para mim, eu sou de uma região do país em que a gente nasce pobre, mas nasce com honra. A gente nasce aprendi a andar de cabeça erguida. E as pessoas pensam que eu estou brigando porque eu quero ser candidato. O problema não é ser candidato, eu quero lavar a minha honra. E acho que quem mentiu a meu respeito, quem disse que eu fiz lavagem de dinheiro, tem que pagar e pedir desculpa. Eu fico imaginando, 2018, também vai ser necessário ter bons deputados em 2019, evidentemente. Por que o senhor não toma iniciativa, assim, cria a lista do Lula? No Brasil inteiro, assim, eu sou eleitor em São Paulo, esses são os nomes do Lula. Por que não, presidente? Podemos criar. Por que não tem a lista do Lula? Porque já que não tem lista partidária, cria a lista do Lula. Em 2002 eu pedi voto para a bancada do PT. Você deu uma ideia genial, hein? Em 2002 eu pedi voto para a bancada do PT. Obviamente que você cria uma certa inimizade, você tem uma aliança com outros partidos políticos, claro. Eles ficam putos da vida porque você está criando. Mas você acaba de dar uma ideia genial, ou seja, é de que a gente pode criar uma lista. A lista de deputados que eu acho que você deveria votar para melhorar o país. A gente tem uma campanha aqui, presidente. Eu tenho perguntado para os movimentos sociais, eu em debate com meu companheiro Guilherme Boulos, em debate com meu companheiro João Pedro Stede, em debate com o presidente da CUT, sabe, com o Sem-Teto. Eu pergunto o seguinte: olha, vamos estabelecer um plano de metas para cada entidade? Porque, veja, o Sem Terra, que é um movimento muito respeitado no Brasil, ele tem uma bancada de 3 deputados. O ruralista, que ninguém sabe quem é, tem uma bancada de 200. Claro. Né? Os trabalhadores sem teto, não tem um deputado sem teto lá. Os donos das empresas de construção têm 200. Ou seja, então há uma desproporção, sabe, muito grande entre a vontade do movimento e o resultado eleitoral. Presidente, então, você deu uma ideia boa, criar uma lista do Lula, criar uma lista, e deixa a direita criar sua lista também. Assim como pelo menos tem... vamos fazer o enfrentamento. O senhor tem... Eu vou só contar uma coisa para terminar. Quando eu fui, em 2003, convidado para ir no G8, eu fui o primeiro presidente do Brasil a ser convidado para ir numa reunião do G8. Eu cheguei em Evian. Né, fiquei assustado, estava tudo aquilo cercado de arame farpado, e de repente eu olho numa sala fechada, uma sala começa aqui, fechada, tudo de vidro, um monte de segurança, e estava lá, Bush, Tony Blair, o primeiro-ministro do Japão, o primeiro-ministro da Itália, o primeiro-ministro da Espanha, da Alemanha, todas aquelas personalidades. E eu não falava uma palavra em inglês, só falava em espanhol. Olá, que tal? Olá, que tal? E eu falei, eu vou entrar nesse negócio aí, o que eu vou falar? Sabe? E todas aquelas personalidades que eu via na televisão, eu tinha só 5 meses na presidência do Brasil. Aí eu entrei
E aí eu percebi que não precisava falar, porque é tradução simultânea, então tudo que você fala é traduzido na hora. Não tem problema. E eu com muito medo, aí eu comecei a pensar, olhar para a cara de cada um deles, eu falei, desses caras que estão aqui, quem é que já ficou desempregado 1 ano e meio? Quem é que já passou fome dessa gente que está aqui? Quem é que já acordou meia-noite com 1 metro de água dentro de casa, com um rato subindo na tua cama, com barata subindo na cama, com merda boiando na cama? Quem? Eu falei, tá, porque fui eu. Então é o seguinte, eu estou aqui falando em nome de pessoas que eles nunca viveram, nunca vão conhecer, vão ler pelos jornais, então eu vou falar grosso. E aí me dava um ânimo, me dava uma força moral de saber que eu era diferente deles. Isso era a favor, não era contra. E que eu estava falando em nome de um segmento social que eles só conheceram na literatura. E que eu era resultado daquilo. E é exatamente por isso que o senhor é tão admirado e continua a ser. Mas eu estou defendendo 2 coisas. Eu estou defendendo ou a gente faz um referendo revogatório, ou a gente convoca uma constituinte. Porque a Constituição Cidadã de 88 não existe mais. Ela já foi rasgada em verso e prosa, foi mudada. E eu acho que é preciso a gente fazer uma constituinte, redefinir o papel dos poderes nesse país, sabe, fortalecer as instituições para que elas sejam cada vez mais fortes, mas cada vez mais democráticas. E eu acho que nós estamos precisando fazer isso. Esse é um compromisso que eu quero colocar durante o processo de campanha. Até, inclusive, para tentar fazer com que o povo brasileiro melhore a sua capacidade de escolha nos parlamentares. Porque não adianta você votar num presidente progressista e votar num Congresso conservador. tem muita gente perguntando sobre isso também. Como garantir uma bancada Pois progressista? é por isso que nós temos que fazer esse debate durante a campanha. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui eleito em 2002, de 513 deputados, eu tinha 91. Hoje o PT tem 58. Tá? De 513. O que está acontecendo no Brasil hoje? Os governantes estão sendo vítimas, não é do PMDB, como a gente costuma dizer, não. São de dezenas de pequenos partidos de 20 deputados, de 15 deputados, porque agora virou uma coisa de louco com o fundo partidário. Virou uma pequena empresa o partido político. Claro. Sabe? Então, todo mundo quer criar um partido político, todo mundo quer ter, sabe, um dinheirinho do fundo partidário. Agora mesmo, na lei aprovada no Congresso Nacional, do fundo eleitoral, o que vai acontecer? O teu partido tem candidato a presidente, a governador, 30% do fundo eleitoral vai para o presidente e para o senador. Os partidos que não têm, o dinheiro fica só para a bancada. Então, ou seja, melhor não ter, né? Então, eles não querem ter majoritário para eleger deputado. Então, cada vez mais o Congresso vai ficar refém de partidos que dificultam a construção de uma coalizão. Então, esse é um processo que nós vamos debater. Aliás, o Haddad me deu uma ideia esses dias que eu achei interessante. Que ele acha que a gente deveria abrir um debate no Brasil para que, a partir de 2022, o povo votasse primeiro para presidente, sabe, no primeiro turno, e somente no segundo turno essa pessoa votaria para deputado e senador. É meio França, modelo francês, modelo... Porque aí o povo iria escolher, sabe, o presidente iria ter influência na indicação, sabe, de deputados, e aí poderia criar... Evidentemente, é muito bom que o senhor tenha serenidade, esperança, tranquilidade, mas elas pensam no pior cenário de uma eventual prisão. O que elas colocam é, o que fazemos nós, militantes, nesse cenário? O senhor não quer chamar as pessoas para a rua? Eu não quero chamar as pessoas para a rua, eu quero que as pessoas apenas torçam para que se faça justiça nesse país. Eu, sinceramente, estou tão convencido da minha inocência. Eu digo todo dia, Tuxi, eu tenho a tranquilidade, você mesmo foi uma pessoa que na segunda-feira ficou surpreso como é que eu ando tranquilo. Claro, fiquei Cada vez que eu chego no PT, as pessoas acham que eu estou tranquilo. Paulinho Moreira Leite foi conversar comigo junto com a Luiz Mercadante. Nossa, como você está tranquilo. Eu estou tranquilo com a tranquilidade dos inocentes, com a tranquilidade de alguém que sabe o que meus adversários querem comigo. Eles devem estar muito mais perturbados do que eu, porque eles sabem que mentiram, porque sabem que estão fazendo, ao invés do julgamento, uma farsa, estão tendo uma perseguição política. Então, eu vou derrotá-los, porque eu acho que a justiça vai prevalecer e eles vão constatar no processo que eu sou inocente. É a única coisa que eu quero.